estamos na Parashá Bat-Mibá, que é no deserto, né, 34ª porção semanal. Mas hoje eu não vou falar sobre essa Parashá. Eu quero falar de um texto que essa semana me chamou a atenção e que talvez assim nós não tenhamos dado a devida importância a ele, porque é um texto que está em Gênesis e geralmente as pessoas não dão muita atenção a Gênesis, né? E eu quero falar lá de Gênesis 6:5, que diz assim: viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era má continuamente. Eu meditei um pouco nessa palavra e eu parei para pensar um pouco nisso. Se Deus olhou para dentro de nós e viu que o pensamento do nosso coração era má continuamente, nunca fica bom, não é verdade? Se eu conseguisse pegar todos os pensamentos que você teve em sua vida e gravar num pendrive e pudesse apresentar aqui hoje, publicamente, talvez você sairia daqui correndo e envergonhado, não é? E nunca mais voltaria aqui. Porque o próprio Deus está dizendo que o pensamento do nosso coração é mal continuamente. Dá uma ideia de sempre, né? Contínuo, nunca deixa de ser mal. E posso afirmar que você ou eu ficaríamos extremamente envergonhados de apresentar diante das pessoas o que pensamos em nosso coração, o que passa na nossa mente. Imagina se pudéssemos pegar os seus últimos pensamentos dessa semana e gravar em um DVD e apresentá-los aqui para todos nós vermos. O que você acharia? Você ia pedir, por favor, né? Não faz isso não. Não me maltrata, não. Acho que você antes o arrancaria da minha mão, né? E o quebraria, antes que eu apresentasse. Você faria todo o possível para eu não mostrar os seus pensamentos e sentimentos daquele DVD. É claro que você ou eu não queremos isso. Nós sabemos que são pessoas iguaizinhas a nós, que ouviriam e veriam nossos sentimentos e pensamentos, mas mesmo assim morreríamos de vergonha, não é verdade? Porque se a gente pudesse apresentar nossos pensamentos e sentimentos aqui, são pessoas iguais a nós, mas nós teríamos uma grande vergonha. Então, lembra disso. Então, imagina quando cada palavra, cada ato, cada pensamento e cada sentimento serão expostos diante do tribunal divino. Se a gente já tem vergonha diante de homens, o que dirá diante de Deus? Cada sentimento vai ser exposto. E Yeshua fala sobre isso lá em Lucas 12, de 2 a 3. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Porquanto tudo que em trevas disseste, à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete, nos eirados, será apregoado. Que coisa, hein? Olha o que nos aguarda. Qualquer coisa que você falou desde a sua meninice, escondido, ou mal que você pensou, ou raiva que você teve, será apresentado publicamente. Yeshua falou isso. E isso, gente, não só diante dos homens, que nós tanto temos vergonha, mas diante dos anjos do próprio Deus e de seu Filho, Yeshua. Se já temos vergonha diante do homem igual a nós, que vergonha será então diante de Deus e de seu Filho e seus anjos?
O que a Bíblia diz a respeito de nós homens é a mais pura verdade. O homem, depois do pecado, se espalhou sobre a terra e com ele a violência gerada pelo ciúme e cobiça em seu coração pecaminoso, a ponto de Deus desejar destruir a obra das suas mãos. A coisa ficou tão terrível que Deus olhou do céu para os corações dos homens e não encontrou um que prestasse. Então, ele desejou o quê? Destruir. Gênesis 6,13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegada perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Gente, isso não pode ser pouco. Se Deus olhou para o nosso coração e depois de uma obra tão magnífica como essa, que nós podemos contemplar a beleza, a cor, o cheiro, o barulho, a água, o vento, os pássaros, os cânticos, coisas tão magníficas, o sol, a lua, as estrelas, o universo, de chegar a ponto de Deus olhar e querer destruir, ele não encontrou boa coisa no nosso coração. Não encontrou. Porque ele não destruiu o sol, ele não destruiu as estrelas, mas ele quis destruir o homem. Olha o que Deus fala logo depois de toda a carne ser morta, depois dele mandar o dilúvio, e só sobrar Noé e sua casa e os animais na arca. E depois de Noé edificar um altar ao Senhor e sacrificar animais limpos e oferecer em holocausto ao Senhor. Olha o que Deus diz, Gênesis 8:21. Sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração, Deus tem coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo de fazer. Deus destruiu tudo, só sobrou Noé e a sua família, e Deus olhou para o coração de Noé e sua família, porque era só eles, e disse o quê? A maldade do coração do homem é desde a sua meninice. Não encontrou pureza no coração de Noé e de seus parentes. Quando eu fiquei observando isso, eu falei, Senhor, só achou um homem justo na terra, foi Noé. Então Deus guardou Noé e a sua família. Destruiu o resto. E depois que terminou de destruir, olhou e viu e disse isso. A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Que coração que ele olhou ali? Noé e seus filhos. Mas você vai notar uma coisa, só Noé sacrificou, hein? Mas Deus olhou para aqueles corações e viu maldade, violência. Deus não está dizendo que a maldade do coração do homem está só no menino, no jovem, não é isso que ele está dizendo. Deus está nos revelando que a maldade já está nascendo no coração do homem desde sua infância. Olha aí, ó, desde a infância tem maldade. E nós, homens, achamos as crianças inocentes. Mas Deus está dizendo que não é. Ó que coisa. Deus não nos criou assim. Nós nos tornamos assim por causa do pecado. Isso, na realidade, é a expressão do que nos tornamos depois do pecado. Ter imaginação má no coração. E é por isso que nós temos vergonha de apresentar publicamente o que pensamos e o que sentimos. Olha aí, ó. Veja o que diz o Salmo 14, de 1 a 3. Diz o nécio no seu coração, não a Deus. Está cheio de gente que pensa assim. É verdade ou não? Até dentro da igreja.
Não há Deus. Quantas vezes eu já ouvi assim, se houvesse Deus, as criancinhas não morreriam doentes. É isso que eles falam. Se houvesse Deus, não haveria fome na terra. Olha o que eles falam, pois são nécios. Eles dizem isso no coração. Os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há quem faça o bem. O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Desviaram-se, até Noé, todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não há sequer um. Deus não guardou Noé, mas nem Noé escapou. Inclusive, isso que foi dito pelo Salmo é reafirmado também no Berit Hadashah, por Paulo, lá em Romanos 3, de 9 a 18. Pois que somos melhores do que eles lá atrás? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Olha o que ele está fazendo alusão aos homens lá de trás. Ele está fazendo alusão aos homens que foram destruídos lá em Noé. Ele está fazendo alusão a Noé. Ele está perguntando, somos melhores que aqueles outros lá? Não, de modo nenhum, nem judeu, nem grego. De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Todos. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há um. Gente, você sabe quantos milhões de pessoas tem na Terra ou já passaram pela Terra? Olha o que Deus está falando, não há um justo na Terra. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. Ou seja, quase todos nós já passamos por isso. Usamos a palavra para matar, usamos a palavra como peçonha de serpente, usamos a palavra para ofender, é ou não é? É isso que ele está dizendo. Não há quem faça o bem, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, a sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Deus tem falado isso desde lá de trás, inclusive no Berit Hadashah, mas as pessoas não prestam atenção. Ele está dizendo que não há um só que preste. E o mal vem desde a meninice. E o interessante, gente, que esses dias eu encontrei uma denominação cristã, que para mim não tem muita compreensão realmente da verdade, que lançou um livro com o nome Como Seria o Mundo se Governado por Criança. Uma denominação cristã. Não vou dar o nome, não. Segundo eles, o livro foi apenas o embasamento para o enredo do espetáculo As Respostas das Crianças. Escutar as respostas das crianças se torna um aprendizado para a vida. Ó, a falta de compreensão. Um mundo sem doenças, sem guerras, sem dores, cheios de doce, mas com alimentação saudável, alegre e divertido, tanto que para elas o futebol e as brincadeiras fariam parte do cotidiano, tanto das crianças como dos adultos, conta a coordenadora do ensino fundamental dessa denominação. Eu não vou dizer o nome, mas, meu irmão, isso aqui é a mais profunda ignorância
que pode existir. Só que, apesar deste conceito sair de uma igreja cristã, isso, na verdade, é um grande engodo, um grande engano. Isso é falta de entendimento da verdade. Se as crianças começassem a nos governar hoje, estaríamos num caos total. Se ainda existíssemos, não é verdade? Se ainda existíssemos, entraríamos em guerra, na verdade. Você não acredita em mim? Olha só, se você pegar qualquer criança entre 3 e 4 anos e enchê-la de brinquedo e ela brincar até cansar, então ela vai começar a rejeitar aqueles brinquedos. E você pode até insistir e ela não vai querer mais. Mas quando você, então, coloca outra criança para brincar com os mesmos brinquedos, a criança anterior voltará com interesse e irá disputar os brinquedos com a nova criança. É ou não é? E vai haver o quê? Briga. Já vi muito. Pois é. Geralmente é isso que acontece. Então, passa a ter guerra, briga. Nós, às vezes, criticamos e julgamos políticos corruptos, os homens de negócio que juntam só para eles e para sua família. Porém, o problema é que muitos de nós só não fazemos o mesmo porque não alcançamos o poder e a fortuna que eles alcançaram. É ou não é? Infelizmente, é isso. Você, em sua vida, já contou uma mentira? Todos nós. Se sim, meu irmão, então nós somos exatamente como eles são. Você já desejou alguma coisa que outra pessoa tinha? Gente, na minha juventude eu vi muito. A gente não consegue ter isso porque Deus não dá asa à cobra. A gente mesmo se chama de cobra, não é? A gente mesmo está dizendo com a nossa própria boca que nós somos uma serpente. Quem de nós não disse isso quando era jovem? Você já desejou a posição de alguém em seu trabalho? Claro. Pois é. Você já desejou se vingar de alguém? Então, vou dar parabéns para todo mundo. Parabéns. Você é exatamente este homem que Deus disse. Desviaram-se todos e juntamente se fizerem imundo. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Parabéns, todos nós somos assim, infelizmente. Como está escrito em Eclesiastes 7:20, pois não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não há. Não há. E o problema é maior, pois poderíamos cometer pecado ainda maiores. Você sabe por que a gente não comete? Por causa de uma coisa que eu vou chamar de graça divina para restringir o nosso pecado. Tem uma graça de Deus que restringe o pecado sobre a face da terra. Senão nós nem existiríamos mais. Tem algo que Deus segura ainda, porque na hora de muitas pessoas ímpias ou não ímpias, que começam a pensar o mal, elas pensam assim, eu não vou fazer. Isso é de Deus. É o Deus próprio que está impedindo. Entendam uma coisa, mesmo o mundo sendo errado e mal como ele é e está e vai piorar, ainda assim Deus tem restringido com sua graça a maldade na face da terra. Você pode ter certeza. Porque às vezes o cara quer assaltar alguém, mas ele pensa 2 vezes e desiste. É Deus segurando. Tem sido o que Deus tem feito por todos os milênios que existimos, restringindo o mal nas pessoas. A sua graça tem influenciado pessoas, mesmo as perdidas. Se Deus tirasse essa graça comum, o mundo se derramaria no caos do pecado. Todos nós faríamos Hitler parecer um menino de coral. Foi o que eu encontrei. Sabia disso? Ficaram espantados? Mas é isso aí. Se Deus tirasse a sua mão da terra,
nós faríamos Hitler parecer um garotinho de coral. E o mundo entraria em processo de destruição e não haveria redenção para o homem. Mas Deus restringe o mal no homem para que ele não destrua a si mesmo. Porque nós não podemos fazer mal a Deus. Então ele tem uma misericórdia sobre a terra para restringir o pecado, para que nós não venhamos a nos destruir a nós mesmos. Tem alguns processos. Governo do homem é permissão de Deus para que segure. Por isso que o apóstolo fala que a autoridade não vem com espada à toa, é permissão de Deus. Por quê? Porque Deus quer restringir o pecado e a maldade no mundo. E para você entender isso, tem um grupo que o Senhor já retirou sua graça que restringe o pecado. Sabia disso? Tem um grupo que Deus já tirou a sua graça que restringia o pecado. Você vai ver lá em Romanos 1, de 22 a 32. Esse grupo Deus já largou, quer ver? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de ave e de quadrúpede e de répteis. Por isso também Deus os entregou, ó. Deus já os largou, entregou às concupiscências dos seus. Meu irmão, Deus é que segura a concupiscência do nosso coração. É a sua graça que restringe o pecado na face da terra. Mas esse grupo aqui, Deus já largou. Ó. A imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou. Ó. Deus largou, abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou, ó, Deus já largou eles, a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, tetradores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediência aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Então Deus tem guardado a terra, Deus tem restringido o pecado na terra, mas a esse grupo de idólatras que transformaram Deus em figura de homem, que transformou Deus em figura de animal, não honrou, a este Deus já largou nos sentimentos infames de seus corações. Nosso coração tem sentimento ruim, a palavra de Deus disse lá, e a gente não é tão ruim assim, porque Deus restringe, mas tem esse grupo que Deus já deixou. Aí os sentimentos infames, eles levam o homem à total decadência pecaminosa. Neste grupo, Deus já os entregou a sentimentos depravados que tinham dentro do coração deles. E eles
já desonram seus corpos entre si. Já não há sobre eles a graça divina que restringe o pecado. Mas Deus continua o trabalho com sua graça também redentora. Ele tem uma graça, eu que dei nome, que restringe e tem a sua graça redentora. Deus é tremendo, né? Para salvar um povo que, por meio de seu Filho, o transforme em filhos de Deus, mudando suas naturezas, para que também seja mudado o seu coração. Como está escrito em João 1, de 11 a 12, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E se torna filho de Deus, muda a natureza. É por isso que a palavra está falando lá que o fruto do Espírito é benignidade, bondade, perseverança, fé, domínio próprio, mansidão, amor, fidelidade, que contra essas coisas não há lei. Porque muda o interior do nosso coração. Porque, adamicamente, o que temos dentro do coração são coisas perversas. E só pode ser mudado se mudarmos de natureza. Mas um dia, e este dia chegará, quando estivermos em pé diante de Deus, e veja um vislumbre desse dia, só peguei Daniel 7, de 9 a 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. O seu vestido era branco como neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chama de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo, e os livros foram abertos. Esse é esse dia. Olha que coisa. Miríade e miríade de milhares. Se nós temos vergonha de revelar nosso pensamento e sentimento no meio de poucas pessoas humanas como nós, o que dirá diante de miríade, de milhares, de milhões de seres? Já parou para pensar? Quando estivermos de pé diante de Deus e você não aceitou Yeshua e não foi transformado em filho de Deus, não mais haverá graça sobre você. Nós seremos vistos como somos. Se não mudou a natureza, o que vai encontrar em nós? Sentimentos perversos e ruins. E todos verão exatamente o que somos: um monstro, um poço de iniquidade. É assim que nos verão. Porque não veremos mais com a graça restringindo o mal. O mal será expresso, será falado, será mostrado. Nós veremos o homem como ele é. Eu fiquei imaginando, meu Deus, vai ser terrível. Muitos me perguntam, e no dia do juízo, se meus filhos não se converteram? Como suportarei estar lá, convertido, enquanto Deus condena meu filho ou minha filha? Já me perguntaram muito isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Não só você estará lá, como levantará a mão aos céus e glorificará a Deus, dizendo que o Senhor fez justiça. Porque nesse dia você verá o seu filho ou filha sem a influência da graça divina. Você o verá como ele é, um monstro, um poço de iniquidade, maldade e que odeia a Deus. Deu para entender? Eu falei só de filho aqui, mas qualquer um. E que também te odeia, porque você foi salvo. Ele não, ele te odeia. Você acha que as pessoas que já estão no inferno hoje estão orando pedindo perdão a Deus? Às vezes as pessoas têm uma ideia meio errada do inferno, né? Tem gente que acha que o inferno é o lugar
de Satanás, onde fica o trono de Satanás, uma dualidade terrível. Tem nada a ver, lá é lugar de prisão. Você acha que eles estão pedindo perdão a Deus? Pedindo ajuda-me, me livra, me deixa sair daqui, eu passarei a te servir, Deus? Não, senhor. Muitos pensam assim. Tem pessoas que não acham que o inferno é para sempre. Coitada dessas pessoas, pois elas colocam as coisas como se, no fim, parece até que Deus é que é ruim com as pessoas, contrariando, inclusive, a palavra que Yeshua falou em Mateus 10:18. Respondeu-lhe Yeshua, por que me chama bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Então, Deus é bom. Ruins somos nós, Deus não. Lá em Gênesis, Deus está falando, olha, o coração deles é ruim desde a meninice. Deus não. Gente, no inferno só existem pessoas que odeiam a Deus. Quando eles estavam na terra debaixo da graça que restringia o pecado e da graça redentora de Deus por meio de Yeshua, ou até na antiga aliança, eles não se arrependeram. Arrependeram? Não. Não. Por isso, desceram para o inferno. Eles rejeitaram a graça de Deus. Agora, no inferno, não há graça sobre eles. Agora, eles são monstros de iniquidade, poço de maldade. Todos eles. Eles continuam como inimigos de Deus, odiando a Deus, blasfemando contra Deus. Eles odeiam a luz, que é Yeshua, pois eles rejeitaram a graça redentora em Yeshua, que é a luz do mundo. Por isso, o que resta a eles é a segunda morte, como está escrito em Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no fogo que arde, no lago de fogo que arde com enxofre, o que é a segunda morte. Shabbat Shalom.